Eu vim aqui para a área de serviço da minha casa, tentar pegar um pouco de sol no final da tarde, mas infelizmente o céu ficou nublado e enquanto eu estava aqui meditando, me lembrei de uma situação e gostaria de compartilhar com você. Eu diria que são duas peças de um quebra-cabeça que parece que se encaixam. E eu nunca contei isso em nenhum vídeo, mas eu quero compartilhar com você, até porque eu gostaria também que aqueles que tiverem algo a acrescentar pudessem colocar nos comentários, por favor. Há cerca de um ano atrás, um amigo meu que nem mora mais no Brasil, ele agendou uma conversa com um amigo dele, na qual eu estaria podendo fazer perguntas a respeito da maçonaria, porque, segundo ele, essa pessoa que ele queria que eu conhecesse, ele tinha sido maçom de alto grau e tinha saído da maçonaria e tinha perdido muito com isso, a nível financeiro, mas pediu que eu não constrangesse ele perguntando se ele tinha sido maçom ou não. De modo que eu respeitei e não perguntei, é claro. E chegando lá, essa pessoa, que na verdade eu nem me lembro mais o nome, isso tem cerca de um ano atrás, ele permitiu que eu conversasse com ele a respeito desse assunto, tirasse as dúvidas que eu tinha, mas não permitiu que eu gravasse nada, nem mesmo em áudio. Eu, claro que respeitei e não gravei nada, né? E guardei comigo as informações que ele me passou, e ele disse muita coisa mesmo. Falou de diversas obras literárias. Foi uma conversa muito interessante, uma conversa realmente muito interessante. E eu sei que esse meu amigo, que nem mora mais no Brasil e que me agendou essa conversa, ele certamente verá esse vídeo. Eu vou até enviar para ele esse vídeo. E quero aqui mais uma vez agradecer por essa conversa que ele me proporcionou com esse ex-maçom, né? E ao contrário do que muitos pensam, quando alguém deixa a maçonaria, até onde eu sei, pelo menos, né, não há proibição de que isso aconteça. Porém, quem deixa a maçonaria sofre retaliações. E pelo menos uma das retaliações é perder o que tem. Se é um empresário, vai perder sua empresa, por exemplo, né? Se trabalha em uma empresa e tem um alto cargo na empresa, ele vai perder esse alto cargo na empresa. Bom, uma das coisas que esse ex-maçom, se é que ele era um ex-maçom mesmo, eu não pude fazer essa pergunta, uma das coisas que ele disse é que não é possível que alguém seja rico nesse mundo, no sentido de ser um empresário, por exemplo, bem-sucedido, sem que faça parte da maçonaria. Foi o que ele me disse. Se é verdade ou não, eu não tenho nenhuma possibilidade de dizer, mas estou apenas aqui compartilhando o que ele me disse. Que uma pessoa, quando começa a crescer a nível financeiro e se tornar uma pessoa bem-sucedida, mais cedo ou mais tarde ela vai receber um convite para se tornar também maçom. E se ela recusar ser maçom, ela terá problemas para continuar crescendo financeiramente. E deixará de ter muitas possibilidades, muitas portas que se abririam se ela fosse da maçonaria. Isso foi o que eu ouvi. Só que eu ouvi uma outra informação também, que volta e meia eu penso nisso, eu quero compartilhar com você. Ele me disse que as mais altas esferas da política e do militarismo são envolvidos em maçonaria, são maçons.
É claro que isso não é novidade nenhuma para nós, né? Mas ele disse algo muito interessante, que os maçons desta elite, que está nas mais altas esferas do governo e de entidades, de departamentos do país, enfim, fazem testes com a população. Testam a população para perceber o nível de submissão, digamos assim, do gado. Vocês sabem que é assim que o povo é tratado por essa elite, como gado. E então eles fazem testes para perceber se o gado está tranquilo ou se o gado está nervoso. E fazem esses testes justamente para que, se o gado estiver nervoso, aguardem um pouco mais para fazer algo mais grandioso. E obviamente farão depois um outro teste para perceber se o gado está tranquilo ou não. Pois bem, eu pedi um exemplo. Eu pedi a ele que me desse um exemplo desse tipo de situação. E ele me deu um exemplo recente, né, na época. Essa conversa foi há cerca de um ano. E o exemplo que ele me deu foi da lei que obriga os motoristas a acenderem os faróis dos carros durante o dia. Ele me garantiu que aquilo foi um teste maçônico. Um teste maçônico para perceber, avaliar o nível de submissão da população brasileira. E ele me disse que testes assim acontecem no mundo inteiro. E que eles não dão nenhum passo maior sem primeiro fazer este tipo de teste. Então, eu sei que algumas pessoas, quando essa situação que nós estamos vivendo atualmente começou no mundo, né, essa situação que está acontecendo no mundo inteiro começou, alguns diziam, isso é apenas um teste, né? Mas os testes, segundo esse ex-maçom, os testes são sempre locais, não são testes globais, a nível global, melhor dizendo. Então, o que está acontecendo agora não é mais um teste, ou seja, é para valer. E testes locais devem ter sido feitos no mundo inteiro antes de terem dado esse passo maior. Evidentemente, eu não posso aqui afirmar eu não posso, porque eu realmente não tenho provas cabais disso. Então eu não posso afirmar que o que está acontecendo no mundo tenha sido causado pela maçonaria. Eu não posso afirmar isso, mas eu tenho o direito de suspeitar. E eu realmente suspeito disso. Não é uma acusação. Não é uma acusação, é apenas uma suspeita. E eu queria também compartilhar com você a outra peça desse quebra-cabeças, que veio de um maçom que é maçom com certeza. Tá? Eu ouvi da sua própria boca. É uma pessoa que eu sei que é da maçonaria, com a qual eu me encontrei, por acaso, há cerca de 7 anos atrás, mais ou menos. Eu estava com a minha família numa cidade da região dos Lagos, no Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, e estava ali com a minha família, juntamente com alguns amigos, e me encontrei com essa pessoa que eu sei que é maçom, com certeza, e provavelmente maçom de alto grau. É uma pessoa muito bem sucedida financeiramente, com muitas propriedades. É uma pessoa que já me disse ser maçom, e eu sei que ele é maçom mesmo. E nesse encontro, a conversa não foi essa, não foi sobre maçonaria, mas nesse encontro que foi rápido, houve algum tipo de comentário a respeito, certamente, de como ia à igreja que eu pastoreio, né? Ele evidentemente sabe que eu sou pastor, e ele disse algo ali na despedida, que até hoje eu não sei por que ele disse aquilo, eu não sei se aquilo foi uma ameaça,
se aquilo foi uma ironia, se aquilo foi para que eu deixasse de ser pastor, não sei. Mas ele olhou bem sério para mim e disse: Alan, escreva o que eu vou te dizer. Dentro de pouco tempo, as igrejas deixarão de existir. Não haverá mais igrejas. Não haverá mais templos abertos. E eu perguntei a ele: como é que você sabe disso? E ele deu um sorriso de lado e disse: escreva o que eu estou te falando. E se despediu de mim. E aquilo não saiu da minha cabeça. Aquilo não saiu da minha cabeça. Por que eu estou contando isso para vocês? Eu estou contando isso para vocês porque vocês sabem que eu pastoreio uma congregação. E aqueles que conhecem bem o meu ministério sabem muito bem que, para mim, igreja não é templo feito por mãos de homens. Porém, a igreja do Senhor se reúne também, se quiser, em templos feitos por mãos de homens. A igreja somos nós. E não importa o local onde venhamos nos reunir. Seja este local uma casa, seja este local ao ar livre, seja este local um templo, ou como no caso de onde eu me reúno com os irmãos, um galpão, seja como for, a igreja somos nós, que nos convertemos a Cristo e queremos nos unir a demais irmãos convertidos a Cristo, para que mutuamente venhamos nos edificar na fé e trabalharmos juntos em prol do Evangelho, evangelizando, edificando vidas, enfim, fazendo a obra de Deus. E vocês sabem que eu sou, então, um pastor. Não que eu veja também o pastorado como um título, eu vejo como um trabalho, uma obra de Deus que temos que fazer, que responde a um chamado de Deus também. E juntando essas duas peças do quebra-cabeça, eu desconfio que o objetivo desse problema que hoje atinge o mundo inteiro, e que eu só não vou falar o nome aqui para não ter esse vídeo bloqueado pelo YouTube, um dos motivos dessa situação toda que está acontecendo aqui, além do objetivo ser a redução populacional, porque já ficou comprovado que isso foi feito sim em laboratório. O Prêmio Nobel de Medicina, aquele que conseguiu descobrir a sequência do DNA daquele outro V, daquele outro problema, daquela outra enfermidade, que muitos dizem que bom, eu vou falar pausadamente aqui as letras H, depois a letra I, depois a letra V, porque se a gente falar essas letras junto, né, uma sequência dessas letras, a sequência dessas letras, o vídeo também é bloqueado. É triste dizer isso, mas é verdade. Então existem certas palavras que a gente não pode falar aqui no YouTube, né? E muito bem, já é comprovado que isso foi feito em laboratório, mas foi feito com que objetivo? São eles. Eu vou listar alguns aqui que eu tenho certeza absoluta. Um deles é o colapso econômico mundial. Bom, o primeiro de todos é a redução populacional, começando com as pessoas mais idosas. Isso é triste de dizer, é uma covardia terrível. Pessoas idosas e pessoas com algum tipo de deficiência na saúde, né? Então as pessoas mais com a saúde mais débil são as pessoas que mais facilmente poderão morrer com essa situação. Então esse problema foi criado para reduzir a população, e aí eu digo, não é mais uma suspeita que eu tenho, é uma certeza que eu tenho. E você pode até não concordar comigo, tudo bem, mas eu sou livre para acreditar que é isso que está acontecendo. E eu cheguei a essa conclusão juntando muitas peças do quebra-cabeças. Ele tem esse propósito de redução populacional,
ele tem um segundo propósito de propositalmente colapsar a economia, porque não é segredo nenhum de que haveria mais cedo ou mais tarde um colapso econômico, uma crise econômica global. Isso iria acontecer mais cedo ou mais tarde, e eu tenho vídeos alertando sobre isso que eu gravei há pelo menos um ano e meio atrás, e então isso iria mesmo acontecer. E além disso, né, controlar essa quebra da economia, ou seja, a quebra da economia de um modo controlado pela elite, pelos banqueiros, com o propósito de acabar com o papel moeda. E você sabe que já estão acusando o papel moeda da propagação desse problema, né? Ou seja, o papel moeda ele transmite o problema, que eu também não posso falar o nome aqui, né? Então, o propósito é acabar com o papel moeda, o propósito é colapsar a economia para acabar com o papel moeda e se implantar a criptomoeda a nível global, ou seja, a moeda digital. E eu recebi ontem por e-mail de um contato, e quero agradecer aqui por essa informação, recebi ontem por e-mail a informação de que agora a China ela está criando a sua própria criptomoeda. E o objetivo é não ter mais o papel moeda na China. E isso vai acontecer no mundo inteiro. Como você sabe, a China é o tubo de ensaio para nova ordem mundial, né? Você sabe disso. Então, que é mais uma frase também que o YouTube já está monitorando. Muito bem, então, além desses objetivos, né, e outros, eu ainda vou gravar um vídeo listando todos eles, são vários os objetivos, dentre eles, que a população toda faça testes para saber se as pessoas estão ou não com o problema, e o objetivo dos testes é colher o DNA das pessoas, né? E quando houver a VCN, né, que você tem que deduzir aqui o que eu estou falando, quando houver a VCN na veia, né, que provavelmente nem vai ser mais assim, vai ser com uma nova tecnologia do fundador da Microsoft. Quando houver isso, eu ouvi hoje, em um vídeo recente do Dr. Laí Ribeiro, dizendo que, como existe uma mutação desse VRS, né, muito rápida, provavelmente assim como acontece com o da gripe, o V da gripe, acontecerá também com o dessa situação presente aí. E terá que haver a VCN todo ano terá que a população inteira ser VCN. Entende? Você entende o que eu estou dizendo, né? Eu preciso falar por códigos, como eu já gravei num vídeo aqui anterior, que eu estaria fazendo isso. Tem palavras que eu não posso falar aqui, e você já sabe disso por outros canais no YouTube também. Então, essa é a questão. Portanto, eu acredito que outro propósito dessa situação é, sim, perseguir os cristãos no mundo inteiro. Perseguir os cristãos no mundo inteiro. É claro que você já deve ter pensado nisso também. Então, talvez alguém até precipitado vai escrever aqui: assisti esse vídeo todo para ouvir alguma coisa que eu já sabia. Não, mas a questão eu estou te passando aqui informações de maçons que dão maior probabilidade, maior certeza de que seja isso mesmo. Ou seja, de que essa situação, ela é também com o propósito de se fecharem as igrejas, os cristãos começarem a deixar de se reunir e, inclusive, deixar de se reunir nas casas também. Porque você sabe que já houve casos de pessoas que foram impedidas de cultuar a Deus em casa, até mesmo em família. Então não é apenas uma perseguição em templos, mas é perseguição até em casa. Então,
Se nós cristãos, eu não sei quantos aqui que estão nesse canal são cristãos, mas se você realmente é cristão, se nós cristãos não reagirmos a isso e não continuarmos congregando, mesmo que seja em casa, e não protestarmos contra isso de modo contundente, nós seremos tão perseguidos quanto os cristãos da Coreia do Norte. Vocês entendem? Portanto, seja nos lares, seja em casa, seja onde for, nós cristãos não podemos deixar de congregar. Porque o objetivo é esse, que os cristãos deixem de congregar. Existem, infelizmente, muitos pastores que não somente fecharam as portas dos templos onde, ou galpões, ou seja o que for, de onde suas congregações se reuniam, às vezes até mesmo numa garagem, enfim, seja onde for, existem muitos que fecharam suas portas e que não estão congregando nem mesmo às escondidas. Mas nós temos que congregar, porque se não congregarmos haverá esfriamento espiritual. E isso eu vou dizer para vocês, é muito pior do que qualquer enfermidade física. Porque o esfriamento espiritual, ele quando vem, ele prejudica a alma. É aquilo que Paulo nos alertou, dizendo: não extingais o espírito, ou não apagueis o espírito. Você já deve conhecer a ilustração da lenha na fogueira. A lenha, enquanto junto a outras lenhas na fogueira, ela está incandescente, a fogueira está pegando fogo. Mas se você começar a separar a lenha da fogueira, começar a separar, duas coisas vão acontecer. Em primeiro lugar, não haverá mais chama. Não haverá mais chama. Se você ali dispersa a lenha na fogueira, por um tempo, a lenha vai continuar incandescente, mas a chama imediatamente vai se apagar. E a lenha, aos poucos, ela vai deixar de ficar incandescente, estará cada vez menos incandescente, a ponto de completamente se apagar e se esfriar. E que isso não aconteça com você, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo. Continue se reunindo com seus irmãos. Se você se sente amedrontado, então coloque uma máscara, mas se reúna. Leve seu álcool gel, tome suas devidas precauções, mas temos que nos reunir. Não podemos deixar de congregar, como é costume de alguns, mas antes, em que nos encorajemos ainda mais, quanto se aproximar o dia da vinda do Senhor. É o que está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E eu espero que você não seja daqueles que se retiram para a perdição, mas dos que perseveram na fé para a conservação da alma. Temos que continuar congregando. Temos que reagir a esse propósito maligno, diabólico, cuja finalidade é atingir os cristãos. E muitos não despertaram para isso. Muitos estão dizendo, como eu já ouvi de alguns, que disseram para mim, amigos meus disseram para mim, não é perseguição contra a igreja, porque os comércios também estão fechados, as empresas também estão fechadas, as fábricas também estão fechadas. Concordo que tudo isso também está fechado, porém, sabemos que o diabo não está nem um pouco incomodado em fechar fábricas, empresas, comércios. O objetivo dele é nos atingir, é atingir a nossa fé. Então, esteja atento a isso. E não estou aqui falando de denominação, não estou falando de templos feitos por mãos de homens, estou falando em você continuar se reunindo com seus irmãos em Cristo, orando junto com eles e os encorajando, porque mais do que nunca precisamos estar unidos, porque a perseguição vem e, na minha opinião, ela já chegou. Vamos acordar enquanto é tempo. Se encha do Espírito Santo. Se arrependa de seus pecados, entregue a sua vida a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador e peça que Ele proteja você, que Ele te guarde,
que Ele te livre de todo o mal, e o Espírito Santo de Deus vai guiar você. Agora tome muito cuidado com canais de youtubers que se aventuram a falar da palavra de Deus sem que tenham de fato uma longa caminhada na fé, um longo conhecimento bíblico. Então tome muito cuidado. Hoje tem muita gente falando tanta bobagem a ponto de negar até mesmo a divindade das Escrituras, a inspiração divina das Escrituras. Tem um aí que recentemente marcou data para a volta de Cristo, e ele chegou ao absurdo de dizer que o Evangelho de João, que é um dos evangelhos mais edificantes, mais santos, todos são santos, mas como esse é maravilhoso, porque revela de um modo contundente a divindade de Cristo. Chegou a ponto de dizer, esse herege, que o Evangelho de João não é inspirado por Deus. Olha que absurdo. Então tome muito cuidado, porque, como Jesus nos alertou, nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas e muitos falsos mestres. E sabe onde eles estão? Todos eles estão gravando vídeos e colocando no YouTube. Tome cuidado então, tome muito cuidado. Que Deus abençoe você. Que Deus esteja fazendo de você cada dia mais uma bênção em suas mãos. E a Deus toda a glória. Amém.